Como está o seu coração? Será que a saúde dele está boa ou tem algum problema? Hoje eu vou te mostrar 7 sinais que aparecem no corpo e podem indicar que o seu coração não está com a saúde muito boa. A doença cardiovascular é a que mais causa morte no Brasil e no mundo. Segundo dados de pesquisa, só no Brasil a doença de coração já mata mais de 420 mil brasileiros por ano. Por isso, você deve ficar atento aos principais sintomas. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então curta e compartilhe esse vídeo. Você tem problemas cardíacos? Conhece alguém que tem? Escreve aqui embaixo para eu saber. Vamos lá. Quais são os 7 sinais que você deve ficar atento que podem estar mostrando que você tem algum problema cardíaco? Quais sinais que são visíveis? Primeiro sinal: arco senil ou ralo senil. Esse problema é muito mais comum em pacientes mais velhos, ou seja, ele está relacionado com a idade. Ele é causado por depósitos de colesterol na borda da córnea e tem esse aspecto branco ou cinza, que é visível na parte de cima e abaixo da parte externa da córnea. Em alguns casos, esse anel, também chamado de halo, pode tomar a íris, que é essa parte mais coloridinha do olho. A pessoa pode notar que antes tinha um olho escuro e agora ele está ficando mais claro. O arco senil não afeta a visão e nem precisa de tratamento, mas tem um porém. Se esse ralo senil ocorrer em pessoas mais jovens, antes dos 45 anos de idade, pode estar sinalizando que a pessoa está com um colesterol ou triglicerídeos muito altos. E nesse caso, está associada a um risco maior de doença cardíaca. Se for um idoso e tiver o arco senil, pode ser considerado normal. Cerca de 60% das pessoas com mais de 58 anos têm, e após os 80 anos é quase 100% de chance da pessoa ter. Então, caso você tenha mais de 60 anos, não se preocupe se você olhar no espelho e encontrar um arco senil nos seus olhos. Segundo sinal: sinal de Frank. Tenho certeza que a partir desse momento você vai passar a olhar para a orelha das pessoas com mais atenção. Mas por quê? Existe um sinalzinho na orelha que pode indicar que a pessoa está com algum entupimento nas artérias do coração. Lá na década de 70, o Dr. Sanders Frank percebeu que muitos dos seus pacientes tinham angina, que é aquela dor no peito causada pela diminuição do fluxo de sangue no coração. Esses pacientes tinham uma dobra diagonal na orelha e o doutor deu o nome de sinal de Frank. Mas qual é a ligação? Uma das teorias explica que os mesmos fatores que lesam a parte interna das artérias podem causar essa dobra na orelha. De 100 pessoas que têm essa dobra diagonal na orelha, 70 pessoas podem ter algum problema de coração, enquanto 30 pessoas só mostram essas marcas com a idade. E quanto mais nova é a pessoa, maiores são as chances de ser um sinal de obstrução coronária, ou seja, um entupimento das artérias. Então, se a pessoa tiver 40 anos e tiver o sinal de Frank, tem que ficar mais atento do que uma pessoa de 80 anos, que provavelmente tem a marca apenas por causa da idade. Terceiro sinal: cianose. Sabe quando a pele fica meio azulada ou um pouco roxa? Pode ser frio? Claro que pode, mas pode ser também a cianose. E ela pode estar dizendo que você está com algum problema cardíaco ou pulmonar. Se uma área da sua pele está azulada ou arroxeada quando você está quente, isso pode indicar um sinal de que essa parte do corpo não está recebendo sangue oxigenado, que é vermelho. E isso pode ser uma artéria entupida na região. Se a pessoa estiver se queixando de falta de ar, pode ser problema pulmonar, uma pneumonia, um enfisema, uma embolia pulmonar ou uma insuficiência cardíaca, que é quando o coração não consegue bombear sangue oxigenado suficiente. A cianose pode ter outras causas? Sim, pode, mas sempre devemos eliminar os problemas mais graves primeiro. Quarto sinal: perda de pelos nas pernas. Se você está perdendo os cabelinhos das pernas, você pode estar com entupimento nas artérias das coxas ou pernas. A perda de pelos, primeiro nas canelas, depois nas coxas,
pode ser um sinal de que você tem uma doença arterial periférica. E isso é um risco muito grande, porque pode ser que você tenha um entupimento em outras artérias do corpo, incluindo as coronárias que irrigam o seu coração. A maioria das pessoas que têm doença arterial periférica só conseguem perceber algo de errado quando a doença já está avançada. E por que perde os pelos? Porque os folículos capilares precisam de nutrientes e para que seu pelo cresça é preciso uma boa circulação. Então, se suas artérias estão entupidas por acúmulo de gordura, não vai chegar sangue, oxigênio e nutrientes adequados. A pessoa também pode ter uma pele mais lisa e brilhante, uma pele mais fria e diminuição do crescimento das unhas. Lembre-se que a perda de pelos nas pernas pode acontecer por outros motivos, e não só pela doença arterial periférica. Quinto sinal: inchaço nas pernas e tornozelos. Um coração fraco e dilatado pode causar inchaço ou edema nas pernas e tornozelos. Ele faz com que acumule líquido no corpo. Você pode sentir seus calçados apertados, como se eles estivessem encolhidos. Seus tornozelos ficam fofos e quando você aperta, fica com a marca do dedo. Geralmente você vai notar esse inchaço nas pernas e tornozelos no final do dia, porque a gravidade aumenta a pressão nas veias das pernas e se você deitar e levantar as pernas, também vai reduzir bastante o inchaço. Sexto sinal: xantelasma. Você já viu nos olhos de alguma pessoa umas bolinhas amarelas na pálpebra superior? Aquilo se chama xantelasma. Ele é um problema estético que vai crescendo aos poucos e não causa dor, somente incômodo. Ele nada mais é que depósitos de colesterol na pele. É mais comum em mulheres de meia idade e é localizado no canto interno do olho, na maioria das vezes na pálpebra superior. Cerca de 50% das pessoas que desenvolvem xantelasma têm colesterol alto ou triglicerídeo alto. E isso aumenta demais o risco de ter doenças cardíacas, infartos e derrame. Por isso, se você tem xantelasma, precisa fazer exame de sangue e verificar o colesterol e o triglicerídeo, para garantir que eles não estejam irregulares. Sétimo sinal: úlceras. Quando o coração está fraco, ele começa a ter dificuldades em bombear sangue para o corpo. Nessas horas pode acontecer de surgir aquelas feridas que não cicatrizam nas pernas e nos pés. Elas podem estar indicando uma má circulação naquela região. Pode ser por insuficiência arterial, por alguma obstrução nas artérias que irriga aquela área. Na maioria das vezes, essas úlceras são dolorosas, mas se você tiver um acometimento nos nervos, como uma neuropatia diabética, pode talvez não sentir dor. Essas úlceras arteriais geralmente aparecem na parte de fora da perna e nos calcanhares, e geralmente não sangram. Além desses sintomas, eu vou dar mais 6 dicas extras de problemas que podem indicar um problema de coração. O primeiro sintoma que você deve ficar atento é a falta de ar ao fazer esforço físico. Um cansaço desproporcional ao esforço pode indicar um problema maior. Se você fica mais ofegante com tudo que faz, pode ser um problema cardíaco. Segundo sintoma, falta de ar ao deitar. Com o passar do tempo, a pessoa não consegue ficar deitada. Ela começa a usar mais travesseiros para ver se consegue dormir melhor e às vezes tem que dormir até mesmo em uma cadeira. Isso aí diz muito sobre a possibilidade de um problema cardíaco grave. Terceiro sintoma: tosse persistente com catarro branco ou rosa. Significa que existe a possibilidade de ter líquidos em seus pulmões. É importante você não deixar essa tosse de lado e procurar um médico. Quarto sintoma: fraqueza generalizada. Cansaço na maior parte do tempo e dificuldades em atividades do dia a dia, como subir escadas, ir ao mercado, carregar coisas em casa ou até mesmo caminhar, mostra que o coração não está com força para bombear sangue o suficiente para atender às necessidades dos músculos e tecidos do corpo. Quinto sintoma: nictúria. Quando você vai dormir e tem que acordar muitas vezes à noite para fazer xixi, é chamado de nictúria.
ela tem várias causas, mas se o coração não estiver bombeando do jeito certo, quando chegar à noite o corpo vai precisar tirar o excesso de líquido e ele vai precisar sair durante a noite enquanto você estiver dormindo. 7º sintoma, dor no peito. Se você está sentindo dor no peito, como se alguém apertasse o seu peito, a primeira coisa que você tem que pensar é que seja um problema cardíaco. Você não pode pensar que é muscular, que são gases ou algo mais simples. Pode ser? Pode, claro que pode, mas você tem que excluir a coisa mais grave primeiro. A dor cardíaca é uma dor forte no peito que não dura mais do que alguns minutos e ela pode ir e vir. Pode ser um tipo de pressão, peso, um aperto involuntário ou queimação. Pode se irradiar para o braço esquerdo, para o pescoço, para as costas, para o estômago e pode ou não ter suor, palidez, náuseas e tonturas. Se você tiver esses sintomas, precisa procurar um médico com urgência. Mas doutor, como se prevenir? Como eu posso evitar um problema cardíaco? Primeira coisa, faça atividade física regular. Não fique parado com a bunda no sofá. A atividade física é importantíssima para a saúde mental, para o coração e seu bem-estar de saúde em geral. Caminhar, andar de bicicleta e nadar podem melhorar muito o fluxo sanguíneo, podendo até mesmo eliminar obstruções crônicas nas veias e nas artérias. Segundo, pare de fumar. Ser fumante é uma das piores coisas que você pode fazer para a tua saúde. Além de causar impotência, o cigarro inflama todas as suas artérias, forma placas de gordura, aumentando as chances de ter um infarto e derrame. Terceiro, se você estiver com sobrepeso ou obeso, acorda para a vida e perca peso. O excesso de peso aumenta a pressão arterial, piora os níveis de açúcar no seu sangue, sobrecarrega os rins, coração, as articulações, sistemas venosos e aumenta a gordura do fígado. Então fique atento ao seu peso. Obesidade é doença. Quarto, alimente-se bem com alimentos saudáveis. Coma mais frutas e verduras, fibras, grãos integrais, azeite de oliva e pouca carne vermelha. Procure ao máximo eliminar alimentos processados. Quinto, se você tem histórico familiar, especialmente pai, mãe ou irmãos, que têm problemas cardíacos, já fizeram cirurgia cardíaca, já sofreram infarto ou derrame, você tem que estar mais atento do que outras pessoas. Se muitas pessoas da sua família sofrem com problemas cardíacos, você tem que fazer exames mais específicos e vigiar com mais frequência. Sexto, cuide de seu colesterol e triglicerídeo. Esse é um dos principais fatores de risco. Coma mais aveia, corte gorduras saturadas, perca peso, coma mais frutas e faça exercícios regularmente. E mesmo fazendo tudo certo e não conseguir reduzir o colesterol ruim, não fique chateado com seu médico. Ele está fazendo a parte dele. 80% do colesterol é fabricado no fígado. Mesmo fazendo tudo certo, às vezes não é o suficiente. Cuide do seu corpo como um todo. Sétimo, glicose. Mantenha a sua glicose sob controle. Se você for diabético, precisa controlar bem mais os seus níveis de glicose. Esse controle vai reduzir as complicações da doença. O controle da pressão arterial também é de extrema importância. Sua meta é manter a sua pressão inferior a 12/8, mas para algumas pessoas ela pode ser menos agressiva, podendo não ser maior do que 14/9. Se você acha que está com problema cardíaco e viu vários sinais e sintomas e está sentindo que tem algum problema, procure um médico, explique para ele e siga suas orientações. Sua vida e sua família dependem disso.